Boa tarde. Estamos no ar, viu, Edson? Estamos Boa aqui ao tarde. vivo no Face do Verdade e Luz. Já tem alguns amigos que chegaram até antes de nós aqui, né, Reinaldo? O Sérgio, que está sempre nos acompanhando, Luiz Guilherme, boa tarde. Agradecemos aí para o Nelson também, boa tarde, Nelson. Agradecemos a presença de todos. Já temos aqui uns 10 joinha, alguns comentários. Muito bom. Hoje, Maria de Fátima, tudo bem? Boa tarde, Maria de Fátima. Hoje nós vamos falar de sono e sonhos com o Edson Assunção. Depois eu deixo que ele mesmo se apresente, um defensor público. De qual cidade mesmo, Edson? São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. São Sebastião do Paraíso. Eu tinha um amigo, quando eu morava em São Bernardo do Campo, um cliente que virou amigo, que era daí. Só que tanto amigo que eu nem lembro o nome dele, olha como as coisas, o tempo passa, né? E a gente vai. Marquinho, Neidinha, Patrícia, Zilda, tá sempre aí também. O Fernando de Souza. Tudo bom, Fernando? Olha lá, ele falou boa tarde, Edsons. Boa tarde. Vamos ao café da tarde. Muito bem. Hoje nós vamos falar do sono e sonhos, que é o primeiro subtítulo do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, né, da parte 2, capítulo 8, que é a emancipação da alma. Então, Edson, faça uma breve apresentação, por favor, e já inicia com a oração, por gentileza. Uma boa tarde, Edson. Uma boa tarde a todos os nossos companheiros internautas que estão aí nos acompanhando. Como você pediu, é breve mesmo. Meu nome é Edson Wander Assunção e nós atuamos aqui no Movimento Espírita de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Não tem muita coisa para falar do Edson, não. É apenas uma pessoa que gosta de estudar e, sobretudo, gosta de estudar a doutrina espírita. E nós pretendemos, justamente nessa tarde, nessa nossa conversa, Ed, nesse nosso bate-papo, trazer algumas reflexões, algumas informações. É claro que nada novo, nada diferente, mas tudo aquilo que já está, principalmente, tratado por Kardec em toda esta obra fantástica, e mais alguns exemplos, informações, através daquelas obras, poderíamos dizer, não complementares, né, porque existe uma crítica com relação a isso, porque não precisaria de complemento, mas talvez obras mais esclarecedoras, através do Chico Xavier, que vão deixar para nós um pouco mais claro essa questão da emancipação da alma, do sono, dos sonhos, sobretudo para que nós possamos e consigamos alterar um pouquinho a nossa forma de levar a nossa existência, a nossa encarnação. E é claro que os espíritos desencarnados que também acompanharão terão a oportunidade de aprender e assimilar e interagir conosco neste processo, já que eles interagem conosco principalmente durante o sono e os próprios sonhos. Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos, nesses breves instantes, respirar profundamente, sobretudo procurando oxigenar o nosso cérebro, a fim de que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos, possamos captar, porque as vibrações do nosso mestre amado e querido Jesus, elas estão por todo o planeta, mas nós precisamos ligar as nossas antenas para captar esta energia e esta vibração e nos fortalecermos, a fim de que, com amor, com carinho, com humildade, possamos praticar cada vez mais o bem e a caridade, e assim nos aproximarmos da perfeição e da felicidade, sobretudo na companhia de todos esses amigos espirituais que não cansam de interceder por nós, nos acompanhar, nos proteger e nos amparar. Precisamos estar sempre prontos para fazer a nossa parte. E oração nada mais é do que uma hora de ação. E que nós possamos, doravante, através dessas informações e reflexões, agirmos de forma diferente. Pois, como aprendemos com essa doutrina maravilhosa,
Se antes precisávamos de sacrifício para adorar a Deus, hoje nós temos, além da prece ensinada pelo próprio Cristo, a necessidade de amar. E amar significa agir. Vamos adorar a Deus através das nossas próprias ações. Por isso precisamos mudar o nosso comportamento. E essa doutrina nos auxilia neste processo. Que nós tenhamos, então, paz, tranquilidade, serenidade, concentração e meditação, para que estas informações calem fundo no nosso coração. Que assim seja. Perfeito, Edson. Muito bom. A sua oração inspirada, me inspirou também, né? Você disse da oração, que é a hora da ação. E com a oração nós nos aproximamos da espiritualidade superior, e com a ação eles se aproximam de nós, nos apoiando nessa ação para o bem, não é? Tem muitos amigos aqui também que já se apresentam. Infelizmente, eu vou deixar de falar os nomes para a gente evitar de esquecer algum aqui. Mas um especial, Paulo Henrique Bueno, você disse que ele mandaria um abraço. Eu falei que você não é médium dele, que ele teria que mandar diretamente. Está aqui mandando o abraço. Ele conseguiu entrar. Muito obrigado aí pela presença, viu, Paulo? Aldinei, o Adilson e tanta gente querida que está aqui nos assistindo. Nós vamos, como o Edson disse, nos basear aqui no Sono e Sonhos, no capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. Eu queria, assim, começando com uma pequena reflexão, né? Primeiro, vamos olhar para a natureza, e olhando para a natureza, percebemos que nada é estático. Sempre, tudo está em movimento. A natureza, ela não é perdulária, ela não gasta tempo com coisas inúteis. Tudo tem uma utilidade, tudo tem um fim. Poderíamos dizer que, claro, para o corpo físico, existe uma finalidade, que é o sono físico, seria a recomposição da energia, recarregar as baterias, acalmar um pouco. Mas será que é só isso? E para o espírito, como que fica? E aí, Edson, por favor, começa aí conduzindo as reflexões da tarde, por favor. Mas eu vou dizer, quem vai conduzir é você. Aliás, quem vai conduzir são os nossos companheiros, que vão aí também interagindo conosco, porque eu acho que isso é um bate-papo, é uma conversa, e nós estamos aqui exatamente para trabalharmos essas ideias. Nós temos aí um grande, eu chamo ele de professor inspirador, o nosso querido Paulo Henrique, tá? Então, é claro, a gente conta com todo mundo. Mas, inicialmente, Edson, eu gosto sempre de lembrar e trabalhar com os próprios títulos, com as palavras. Eu gosto sempre de dizer, o português tem que nos ajudar em alguma coisa. Então, às vezes a gente pega, quando nós vamos pegar qualquer tipo de livro, eu tenho esse hábito, vamos ver lá o prefácio, vamos ver a introdução, vamos ver o índice. Por quê? Porque dali nós podemos extrair muitas coisas. E a gente sabe que Kardec era um pedagogo por excelência. Então, até a disposição dos temas, ele sabia como trabalhar, e, é claro, contou com o apoio e a ajuda da espiritualidade. Então, a gente vai entrar, por exemplo, neste tema, como você disse, do capítulo 8 da segunda parte, emancipação da alma. Mas, peraí, o que nós poderíamos entender por emancipação da alma? Bom, emancipar é tornar-se livre. A gente vê aí, né, quantos jovens ficam doidos para fazer, estou doidinho em fazer 18 anos para eu ficar livre, para eu sair, né, da barra da saia da minha mãe, ou, apesar de que a gente está vivendo em outros tempos, onde as pessoas não estão querendo deixar as famílias mais não. Estão ficando cada vez mais presos à própria família. Mas emancipar-se é exatamente isso. E quando a gente fala da emancipação da alma, aí a gente precisa também voltar um pouquinho na introdução ao Livro dos Espíritos, onde Kardec deixa, por questões terminológicas, essa separação. Olha, gente, a alma nada mais é do que o espírito quando ele está encarnado. Então, se ele está encarnado, nós vamos chamar de alma para nós não fazermos confusão com os espíritos desencarnados. Então, é interessante quando você faz essa análise do tema emancipação da alma, ou seja, quando a alma vai se tornar livre, ainda que por breves instantes, como esses que nós vamos tratar aqui do sono e dos sonhos. E aí você diz, tem essa questão do próprio sono, que é importante,
a gente pode também falar algumas coisas, mas para o espírito ou para a alma que está encarnada, também é um momento de extrema importância. Tanto assim, como você diz, que nada é estático, tudo é dinâmico. O próprio espírito ou a alma, ela é dinâmica. O espírito não tem necessidade de repouso, ele não tem necessidade de dormir. O corpo físico, sim. Mas e o que vai acontecer com o espírito ou com a alma neste período? Imagine só, mais ou menos nós passamos 1/3 da nossa existência dormindo. Imagina se a alma ficasse estática, parada. Seria praticamente 30% da nossa vida desperdiçada. E Deus não poderia, a gente não pode conceber um Deus que fala assim, não, vou te dar boa parte do tempo para você ficar realmente... Não existe. Como Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Todo mundo trabalha. E por que nós não vamos trabalhar? Então, é uma questão interessante, exatamente deste ponto de vista. Existe a emancipação, neste período, é para alguma finalidade. Então, o sono e os sonhos é uma das partes que Kardec vai tratar nesse capítulo 8, exatamente para mostrar para nós toda esta dinâmica e a sequência da própria vida e as oportunidades que nós temos de compartilhar do plano espiritual, trazendo para o plano físico as informações que serão necessárias para nós atingirmos o nosso objetivo, que é o crescimento e evolução. A gente sabe que aprendemos de lá para colocar em prática aqui. Mas é importante nós sempre buscarmos essas lições de lá e trazermos para cá. Você imagina um profissional que simplesmente para de estudar e começa a trabalhar na sua área ou na sua profissão. Imagine um médico, por exemplo, que depois que forma, ele para de estudar. Fica difícil. Por quê? Por conta da própria evolução, das descobertas e da capacidade da própria criatura, né? A gente percebe a lei do progresso, ela é fantástica e é uma constante. Imagine se um médico, de repente, ele para de estudar, deixa de acompanhar a evolução das doenças, a evolução dos vírus, das bactérias, vai chegar um momento que ele vai ficar, como se diz, fora do mercado. Do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos deste contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque nós viemos de lá e vamos retornar para lá. E nós viemos de lá com uma tarefa a ser cumprida. Então, essa ponte, acho ela muito importante neste período. Então, acho que a gente pode começar com a primeira questão do capítulo, né, que é a de número 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu envoltório corporal? E os espíritos respondem, é como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. Quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Então, o que faz o espírito enquanto há o sono no corpo físico, né? Ele se liberta, ele retorna ao mundo espiritual, ele tem essa ânsia de liberdade, e aí cada um vai fazer o que gosta de fazer na faixa vibracional que ele está, né? Nós temos muitos exemplos aí na literatura, e eu deixo de novo com você, Edson. Dê alguns exemplos de o que um espírito pode fazer no sono físico. Se me permite, eu vou só abrir um pequeno parênteses. Edson, eu adoro abrir parênteses nas minhas falas. Exatamente assim, para poder levar... aquelas notas de rodapé, quando a gente escreve um livro, você põe a notinha de rodapé. Gente, eu acho assim, muito interessante, e eu posso dizer que eu sou um fã de Kardec. Porque Kardec, ele sabe elaborar perguntas. Aquela coisa assim, eu posso desafiar qualquer um. Teve alguma pergunta que Kardec deixou de perguntar para a espiritualidade? Eu, particularmente, assim, não sei. E a forma como ele elabora, eu acho que, principalmente nós do movimento espírita, precisaríamos aprender a interpretar as perguntas. Porque muitos de nós vamos lá na resposta. A resposta fica fácil, a gente gosta e tal, mas a gente não interpreta a pergunta. Veja, se você pegar o detalhe dessa questão, olha, o espírito encarnado, ele permanece voluntariamente. Olha para você ver, ele está trabalhando com uma questão muito interessante, a questão da vontade. E se você for fazer uma análise assim bem
Você vai voltar lá em Cristo. Você disse essa questão até antes dos exemplos. O que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a gente começa a analisar essa questão da voluntariedade, da vontade do Espírito. E aí a resposta vem comparando com o prisioneiro. Aí eu pergunto, será que nós, analisando primeiramente a própria pergunta, será que todos nós temos essa consciência de que nós estamos numa prisão e que voluntariamente eu garanto para você que a maioria de nós não sabemos disso. Não só não sabemos, como também não damos a mínima importância. Eu vou te falar, se você até me permite, antes dos exemplos, tá? Mas eu não vou esquecer, não. Depois, qualquer coisa, você me cobra. A própria questão do sono. O que é o sono? Você disse no início. É aquela oportunidade que nós temos de reparar as nossas energias, tá? Sim, uma forma genérica seria reparar as nossas energias. Mas tem tantas outras funções que o nosso organismo precisa executar neste período que a gente não se importa. Você quer um exemplo? A questão do colchão que você escolhe para você dormir. Gente, tem pesquisas que demonstram que noites de sono mal dormidas faz com que o seu organismo não recupere não somente as energias, mas ele deixa de produzir determinadas substâncias, determinados hormônios, que vão prejudicar, por exemplo, a sua coluna, e problemas de coluna hoje pode gerar depressão. E o que é a depressão? A gente sabe que é um dos maus do século. Aí você fala assim, eu tô com depressão. Aí vão buscar causas em inúmeras coisas. Esquece que às vezes, por quê? Porque deita ou dorme num colchão que não proporciona a ele uma condição adequada de sono físico, e aí o seu organismo ele vai sentir falta disso. A gente tem muitas relações, por exemplo, com a própria dor. A nossa coluna, isso aí os fisioterapeutas sabem, durante o período de repouso, do sono, ela tem a oportunidade de reproduzir aquele líquido para lubrificar a coluna. E a gente sabe que a coluna é fundamental para a nossa saúde física. E aí você não preocupa com essas questões, ou um travesseiro, ou um colchão, e aquilo atrapalha o seu sono, automaticamente você tem uma tendência maior a sentir mais dores. Aí você fala assim, poxa, mas o que isso tem a ver? Olha, o que tem a ver é que muitas pessoas, quando vão deitar, elas não se preocupam nem um pouco, vai lá, deita e dorme, não sabe nem o que está acontecendo durante a noite, espiritualmente e nem fisicamente. Aí levanta no outro dia aquela correria, tá? Só para poder cumprir os protocolos. Ou seja, nós esquecemos que, como está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, devemos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque o corpo é um instrumento. Se você não está cuidando bem desse instrumento, como é que você vai poder depois espiritualmente falar assim, opa, eu estou tranquilo, eu consegui atingir o meu objetivo, eu consegui atingir a minha tarefa. Então, a questão do próprio sono, ela é de extrema importância, tá? Neurotransmissores aí principais, que são os 3 que a gente mais conhece, que é a noradrenalina, a serotonina, a ocitocina, e a dopamina, são fundamentais, e muitas das vezes é nesse período que o nosso cérebro tem essa facilidade de produzi-los para trazer essa recomposição e, principalmente, um funcionamento correto e adequado de toda a nossa estrutura. Então, o sono é importante. E aí, quando você começa a preocupar-se com o seu sono, com o seu repouso, com o seu corpo, aí você fica mais tranquilo. Opa, agora o espírito, ele vai cumprir a sua tarefa. Aí tá, vamos lá. Voluntariamente, a pergunta de Kardec, voluntariamente, nós vamos deixar o nosso envoltório corporal, mas você vai deixá-lo tranquilo. Porque se você deixar preocupado, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você, às vezes, não vai conseguir se desprender 1 milímetro sequer deste corpo e não vai aproveitar as oportunidades que o sono pode trazer para o espírito. Tá? Então, essa pequena introdução. Se você quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, antes do próprio exemplo. Não, está indo muito bem. Realmente é importante para o corpo físico, né? Mas vamos nos ater aqui ao espírito. Agora, vamos nos preocupar agora com o espírito.
A pergunta estava lá, o que o espírito faz? O Flávio, inclusive, põe, durante a emancipação da alma, nós podemos fazer escolhas ou somos atraídos para locais em que a nossa vibração é similar? Bom, Flávio, acho que deixa eu até começar a resposta, depois se você quiser ser completo. Claro. Nós sempre fazemos escolhas, Flávio, e se somos atraídos é porque escolhemos aquela faixa vibracional. Então, nós vamos ver aqui que no mundo espiritual, nós temos... Vamos voltar um passinho para trás. Nós deveríamos dividir muito pouco essa questão do mundo, da vida espiritual, vida material. Nós só temos uma vida. Nós fomos criados lá atrás, simples e ignorantes. Nós não tivemos milhares de vidas, nós tivemos talvez milhares de encarnações, mas uma única vida. O espírito tem uma vida numa constante, que às vezes está com uma roupagem mais grosseira e às vezes um pouco sem essa roupa física. Então, nós temos que saber o que nós fazemos da nossa vida. A vida enquanto estamos vestindo esse corpo físico e quando nos despimos dele para termos um pouco mais de liberdade. Somos a mesma pessoa. Aliás, muitas vezes, fazemos escolhas ainda mais perniciosas, porque nós tiramos o verniz social. Lá nós somos verdadeiramente quem somos. Então, nós somos, sim, muito atraídos, mas a escolha é sempre nossa, viu, Flávio? Vamos lá, Edson, com você. Então, nós vamos aí agora para os exemplos, né, que você falou, até para ilustrar a pergunta do Flávio. Se eu não estiver enganado, é um Flávio, inclusive, aí de Rio Claro, nosso companheiro também aí, diz que mora mais ou menos perto aí do Centro Espírita, diz que é uns 4 quilômetros só. Nós temos 2 exemplos no livro Missionários da Luz, Edson, que retrata bem isso, tá? Até depois, se você quiser fazer uma contextualização deste exemplo na própria obra, aí eu vou deixar à vontade. Mas eu vou só me ater aos exemplos. Nós temos o exemplo do Vieira e do Marcondes. São 2 médiuns, trabalhadores de um grupamento espírita, que estavam, podemos assim dizer, escalados ou convocados a participar no plano espiritual de uma palestra. Uma palestra que seria interessante exatamente por conta do que Alexandre, que era o instrutor do André Luiz naquela obra, traria, não somente para seres encarnados, mas também para desencarnados. Então, eles estavam lá convocados. E, é claro, a espiritualidade se preocupa, sobretudo, com aquelas pessoas que estão ali seguindo o seu caminho. Opa, tem algo aqui? Então vamos zelar para que todos possam participar. E aí nós vamos ter o exemplo do Vieira e do Marcondes, que chegaram no momento da reunião e eles não apareceram. Aí Alexandre falou, Sertório... Edson, desculpa te cortar. Claro. Só para que a gente posicione aí quem não leu o livro, né? Gente, o Edson está falando aqui sobre um curso que era ministrado especificamente para encarnados, para espíritos que, desdobrados no sono, durante o sono físico, participariam deste curso. Este curso tinham 300 inscritos, 300. Talvez, acho que era uma vez por semana, e tinha lá as preleções, como o Edson bem disse. E que, dos 300, apenas 32 iam regularmente. Veja bem, se tinham 300 inscritos num curso da espiritualidade, há de se compreender que esses 300 já eram aqueles que estavam buscando uma melhoria. Não eram 300 que estavam dormindo totalmente em espírito aqui na Terra, vivendo exclusivamente as paixões e concupiscências, como diria nosso amigo Paulo. Nós estamos falando de pessoas que já estavam buscando a espiritualidade superior. Dos 300 inscritos, apenas 10% iam regularmente. Olha como nós, via de regra, somos irresponsáveis com relação à nossa ascensão, com o nosso crescimento espiritual. Então, naquela noite, né, que parece que o curso se daria lá pelas 2 da manhã, dos 32 entre 2 e 4 horas. Dos 32 regulares, 2 faltaram, e aí o Alexandre levaria o André Luiz para ver o que aconteceu. E o Edson vai contar para nós o que aconteceu com o Vieira e com o Marcondes.
Então, e justamente nessa questão colocada pelo Flávio, né? Então, se todos estavam inscritos, aí entra aquela questão, e a vontade? Ah, às vezes eu estou até com vontade, mas eu me preparei para isso, né? Aí são duas questões também, duas palavrinhas, desejo e vontade é algo que as pessoas precisariam estudar bastante. Bom, vamos lá, o que aconteceu com o Vieira? E a gente está falando, o Alexandre falou para o Sertório, que era um de seus assistentes, falou, vai lá e vê o que está acontecendo. Aí o André Luiz estava perto, ele falou, não, André, pode acompanhá-lo para suas experiências, vai ser interessante. Curioso, aí chegou né? O André não claro. É curioso? Um verdadeiro repórter. E aí Sertório e o André Luiz chegam no quarto do Vieira e eles se deparam com uma entidade em vestes escuras. E ali eles chegaram e perguntaram, opa, peraí, quem é você? Aí ele foi contar, eu sou justamente um antigo companheiro do Vieira, eu não vou descer aqui a minúcias, tá? Mas ele disse que era um antigo companheiro do Vieira e que exatamente naquela noite, quando o Vieira chegou antes dele deitar, ele pensou e lembrou deste amigo e começou a culpá-lo por coisas que ele nem sabia, nem tinha certeza que ele tinha feito. E ao pensar, automaticamente ele se ligou, se vinculou ao companheiro, e o companheiro foi lá, chegou lá justamente para falar assim, peraí, o que você está falando de mim? Você sabe o que aconteceu? Você sabe da história? Só que Vieira ficou tão assustado com aquele que era seu amigo, mas que estava desencarnado, ele ficou tão assustado ali naquele momento, que ele não conseguiu se desprender do corpo. Ele ficou, e essas são as expressões utilizadas por André Luiz, ele ficou com medo e se escondeu dentro do próprio corpo, ele não saía de jeito nenhum, estava ali suando frio, estava, como muitos dizem, né, tendo um pesadelo, e aí não tinha jeito de levá-lo para a reunião. Só resumindo, aí o que o Sertório falou para o André Luiz, o que nós vamos fazer? Nós vamos acordá-lo, né, para que ele não fique também nessa situação, que pode ser prejudicial a ele, a gente acorda, e aí depois ele vai pensar e refletir em tudo aquilo que vai ser realmente importante e necessário para ele começar a mudar os seus hábitos. Daí a importância que a gente fala que não é que ele era uma pessoa ruim, ou que ele... Não, mas ele pensou no amigo, só que ele pensou de uma forma tão negativa deste amigo, que ele atraiu automaticamente o amigo para o quarto dele. E aí ele teve medo de sair. E acordou assustado, disse que estava tendo um pesadelo com o amigo, que estava cobrando alguma coisa dele, e perdeu a oportunidade de participar da reunião. Então, assim, este é o primeiro exemplo, e a gente vai... Lógico que o nosso tempo, ele não é muito extenso, né? Mas a gente vai lembrar, inclusive, das informações que Kardec traz para nós, lá no livro dos médiuns, quando ele vai explicar a teoria da alucinação, da própria imaginação, sobre as manifestações visuais. Olha, peraí, o que eu vejo durante esse momento da emancipação da alma? São manifestações visuais. Mas e essas manifestações visuais? Aqueles que não acreditavam na doutrina falavam que era alucinação, ou que era coisa da sua imaginação, coisa que você criou. Aí muitos vão dizer, mas o próprio Kardec, né? Mas e se eu não estiver pensando em nada, como é que eu poderia ter criado aquilo? Mas no caso do Vieira, ele pensou e atraiu para si aquela companhia, aquele companheiro. E ele não estava preparado para conversar com o companheiro. E exatamente por ter sido observações maliciosas, ele acabou ficando com medo, sentindo culpa, ficou com medo e não conseguiu se desprender. Perfeito. Então, esse é o primeiro exemplo. Pode comentar também, que seria interessante a sua participação, Edson. Não, acho que não tem muito o que dizer, a não ser que, assim, o que fazemos durante o dia há o reflexo da noite. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais para frente, e é isso mesmo. Quer dizer, nós temos que nos preparar para o sono físico, para que nós espíritos, aí já tem, tá vendo? Nós temos vícios de pensamento arraigados, eu ia falar, nossa alma, não, nós não temos alma, nós somos a alma. Somos a alma. E deixamos o corpo físico aqui. Então, muitos de nós que têm consciência plena ou quase disso, ainda nos pegamos nesses erros. Você fala do português, a gente tem que tomar cuidado com o português, né? E aí, nossa alma, não, nós espíritos,
quando desdobramos, quando emancipamos a alma, quando nos espraiamos para outros horizontes, né? Nós temos que ter esse preparo durante todo o dia, culminando com a oração lá no fim do dia, para que haja um preparo melhor, para que nós possamos, então, buscar as companhias adequadas e os locais adequados. Mas o dia todo é muito necessário. Fala do segundo exemplo. Esse foi o Vieira ou foi o Marcondes? Esse foi o Vieira. Então, o Marcondes acho que esse é um pouco mais vergonhoso, né, coitado? Não foi a primeira vez, hein? Já tinha acontecido antes. Então, e esse do Vieira é algo assim, interessante, porque o André Luiz também vai trazendo exemplos para tentar, pelo menos assim, ampliar o máximo possível as nossas observações. Então, no primeiro exemplo, era de uma pessoa que pensou em alguma coisa, ainda que não fosse nada assim, do nosso ponto de vista, extraordinário, fantástico. Não, ele pensou e lembrou de um amigo e... Edson, fazendo uma pequena correção, durante o dia, ele tinha também comentado, ele fez um comentário pejorativo com um amigo dele. E essa pessoa que ele comentou era o ex-sócio dele, já desencarnado. Ele teria dito, talvez, que foi roubado, alguma coisa assim, e o sócio entende aquilo como uma maledicência. Então, a partir daquela conversa, ele já ficou ligado com a mente do outro. Aí, à noite, ele continuou pensando e o atraiu, evidentemente. É isso mesmo. Por isso, aquela questão do durante o dia tem que tomar muito cuidado. Sim, sim. E se você for conversar com qualquer pessoa hoje, alguém vai falar que isso é alguma coisa assim que vai te atrapalhar, por exemplo, a dormir? Ninguém imaginaria, não. Nós conversamos sobre uma pessoa e foi a minha opinião. Eu só expressei a minha opinião e pronto. Só que isso tem um prejuízo que nós acabamos de ver com o exemplo do Vieira. Nada do que fazemos é inócuo. Tudo tem uma consequência. 100% do que fazemos tem uma consequência, inclusive do que deixamos de fazer. A nossa inércia também gera consequência. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Não fazer o bem constitui um mal. Exato. Nós não somos julgados apenas pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer, pelo mal que acarretou, pelo bem que deixamos de fazer. Agora, o outro exemplo do Marcondes, aí já é uma coisa que também é algo muito delicado e que muitos de nós, infelizmente, temos uma tremenda dificuldade de, sobretudo, e aí a gente já faz o link com a questão 919A do Livro dos Espíritos, que é o fato do autoconhecimento. E Joana de Ângeles, ela chama muita atenção de todos os espíritos com relação a isso, sobretudo os encarnados, tá? Exatamente por quê? Porque como nós não nos conhecemos o suficiente, e aí, vou repetir, eu sei que não vai dar tempo porque nós vamos só abrindo o link, porque se a gente for falar também da questão dos sonhos, do ponto de vista da psicanálise ou da psicologia analítica de Jung e Freud, nós vamos esbarrar nessa questão do próprio inconsciente, e Joana de Ângeles trata dessa questão, assim, de uma forma fantástica, exatamente por conta dos arquétipos que nós trazemos do nosso próprio passado, e como nós somos seres muito mais próximos do começo do que do fim, aí nós vamos identificar as nossas dificuldades e, sobretudo, a questão da própria sensualidade que as criaturas, infelizmente, ainda trazem. Sensualidade, mas podemos falar também essa vontade e desejo pelo próprio poder, pela riqueza. Tudo isso são características que nós temos, muitas das vezes, dentro de nós e nós não assumimos nem para nós mesmos, e aí vai acarretar também esse prejuízo, que é o caso do Marcondes. Marcondes, quando eles chegaram lá no quarto dele, ele estava lá, comemorando, bebendo com mais algumas mulheres, e as mulheres começaram, inclusive, a sorrir, e estavam, não, ele é nosso essa noite e tal, e vocês não vão tirá-lo daqui, e eles chegam até a conversar com o Marcondes conversa com eles, e tipo assim, ele fez a escolha, olha, eu sinto muito, mas eu não estou preparado para ir hoje. É mais ou menos assim, ou seja, ele estava exatamente se entregando àquilo que lá no íntimo dele ele tinha vontade, que era exatamente aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne. E ele não estava preparado para se desprender daquilo naquele momento. E um detalhe, Edson, não sei se ficou claro para todos aí, eram 3 entidades femininas desencarnadas. Ele não estava com 3 mulheres
no quarto dele, fisicamente falando. Eram 3 mulheres desencarnadas, fazendo uma orgia sexual. E aí o André Luiz nos chama a atenção, o André Luiz, não, os mentores dele ali, né, os benfeitores, nos chama a atenção para dizer o seguinte, que quando tiramos, e aí trazendo os conceitos junguianos e tal, né, quando tiramos a máscara da persona que estamos vivendo aqui, e essa máscara social, e aí fazemos coisas que não faríamos aqui, né? Então, nós fazemos coisas ainda mais baixas se estivermos nessa faixa vibracional. Por isso, o preparo, a constante vigilância, o orai e vigiai, porque todos nós carregamos resquícios. Antes de começarmos aqui na live, eu estava conversando com o Edson sobre o fermento velho que todos carregamos, né? Nós somos seres milenares, trazendo vícios milenares, e não vamos dizer que... quem é que pode atirar pedra no Marcondes ou no Vieira, né? Então, eu acho que é isso. Olha, a Eveline Puccioni gostaria muito de saber como se faz o preparo para se dormir, pois acordo normalmente cansada. Será que me preparo direito ou não tem nada a ver? E o Paulo já falou para ela, não, tem tudo a ver sim. Mas, e aí, vamos trazer aqui para a questão da Eveline. Só um detalhezinho do Marcondes. Só assim, para justamente atiçar a curiosidade do pessoal para ler o livro Missionários da Luz. Isso. Tá? É um livro fantástico. Não fiquem com medo dele, por favor. Tem uns capítulos que realmente são bem interessantes. Tem lá a reencarnação de Segismundo, todo o processo de preparação. É fantástico. Mas só um detalhezinho que chama atenção é que o André Luiz também vai comentar com o Sertório. Mas nós não vamos acordá-lo também? Igual nós fizemos com o Vieira? Aí o Sertório falou, não. No caso dele, é interessante que ele fique, que ele acorde, palavras minhas, que ele acorde com culpa, para ele pensar muito bem tudo isso que aconteceu. Ou seja, eram 2 casos distintos. O do Marcondes e do Vieira. Não, deixa ele acordar, ele vai ter essa lembrança, e quando ele acordar e tiver a lembrança, aí ele vai falar, opa, eu acho que eu agi errado, eu vou precisar de mudar. Isso mesmo. Mas então, falando aqui para a Eveline, é o seguinte, nós temos, como nós falamos lá, nos preparar durante o dia, porque não adianta fazer uma prece ali de 15 minutos que seja, meia hora ou 2 minutos, porque a gente normalmente vai dormir muito cansado e mal acaba o Pai Nosso, já está dormindo. Mas se houve realmente um preparo na noite, precisamos também ver se há o preparo do dia, como que nós vivemos o dia a dia, com excesso de preocupações aqui na Terra, ou com a fé já bastante firme, trabalhando bem na seara do mestre, etc. Não estou dizendo, Eveline, que você não está fazendo isso. Estou dizendo que nós temos que ter o preparo da noite, mas tão ou mais importante do que isso é o preparo do dia. Aqui na frente, como eu disse, nós estamos chegando já passamos da metade, viu, Edson? Eu gostaria de trazer um capítulo do livro Instruções Psicofônicas, que só falar do livro já daria uma hora inteira aqui, que é uma maravilha, mas o Calderaro, que é o mesmo Calderaro que é o benfeitor aí em alguns momentos do livro André Luiz, ele se apresenta psicofonicamente pela voz do Chico Xavier. Essas sessões foram gravadas lá em 1955, 54, e mais recentemente foram resgatados esses áudios, e nós temos no YouTube, inclusive, nós podemos escutar Emmanuel, André Luiz, Calderaro e tantos outros na voz do Chico Xavier. É muito bacana, tá? E existe o capítulo 49, Instruções Psicofônicas, que chama exatamente Além do Sono, assinado pelo Calderaro, onde ele vai dizer aqui o quanto é importante ter o dia bem vivido. Eu vou me permitir, Edson, até dar uma lida nisso, porque eu acho que é de extrema importância trazer essa lição para nós. Essa reunião ela foi feita no dia 17 de fevereiro de 55. E, claro que eu não vou ler toda, que é um pouco grande, mas, veja bem, de passagem por nosso templo, rogo vênia para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros em torno das nossas tarefas habituais. Dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante.
Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, quer ter uma boa noite de sono, tenhamos um dia absolutamente correto. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada se estende além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente dos nossos compromissos geram em nosso prejuízo, quando na Terra, as alucinações hipnogógicas toda vez que nos confiamos ao repouso. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. E aí ele segue nesse conceito, mas só para também não achar que nós estamos com qualquer tipo de julgamento, o cansaço, Evelina, ele também pode ser de uma outra ordem, pode ser até porque você está trabalhando à noite, né? O seu espírito está trabalhando, você, espírito, está trabalhando. O que acontece? Na Revista Espírita, eu não vou recordar qual é o número, mas tem uma mensagem de um espírito encarnado, que ele se apresenta lá para Kardec, aliás, ele se apresentou encarnado e desencarnado. Tem duas situações, tá? E fala assim, e você... o Kardec perguntou alguma coisa do tipo, você sente alguma coisa no corpo físico? Ele pode se cansar com as coisas que você faz? E ela dá um exemplo, ela fala assim, pensa num balão amarrado no corpo. O balão, chacoalhando muito com o vento, ele mexe com o corpo vai sentir tudo aquilo. Então, esse cansaço, podemos dizer também que pode ser por alguma atividade do espírito. Desculpa, Edson, continua. Não, igual eu falei, nós estamos aqui justamente trocando ideias, trocando informações. E igual você está falando aí, Edson, são várias explicações para esse próprio. Às vezes pode ser justamente uma questão física. Às vezes o colchão e tal, o travesseiro, né, pode estar gerando isso. E tem também, podemos assim dizer, um fator psicológico nesse cansaço. Porque às vezes você está tão preocupado com o dia, que você já levanta e fala, poxa, hoje vai ser aquele dia e tal. Então, psicologicamente ou emocionalmente, você já... Então, são N fatores, né? Mas, assim, o interessante que a gente está tratando aqui é justamente buscar o quê? Opa, vamos aproveitar o máximo possível este período de emancipação. Então, essa preparação, como você disse, a frase de Jesus se aplica tanto para o momento de vigília quanto para o da emancipação. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É a mesma coisa, não adianta você querer falar assim, olha, quando eu desencarnar, como muitas religiões, infelizmente, ainda trabalham nesse sentido, basta eu ir lá, eu me confessar, ou eu chegar e fazer uma oração, ou eu oferecer um sacrifício que eu resolvi a minha vida e os meus problemas. Né? Por isso que, de novo, gosto de repetir, Edson, questão 627 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo está aí para tentar nos ajudar a entender os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus fala, olha, quando fores apresentar a tua oferenda ao altar, se tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa a oferenda ali, vai lá e resolva com ele. E aí depois você volte. Então, a encarnação nada mais é do que nós estamos aqui resolvendo os problemas com os nossos irmãos e com a gente mesmo, para que a nossa oferenda seja agradável a Deus. Então, se você está trabalhando durante o seu dia para resolver esses problemas, a sua noite vai ser uma sequência desse trabalho. Não vai ser nada novo e diferente, não, vai ser uma sequência. Continue resolvendo os seus problemas com os seus irmãos. Ah, tem algumas outras questões? Tem. Essas questões que a gente está falando de preparação no momento, mas ele vai ser o quê? Uma sequência do que foi. E como a gente está falando da teoria da alucinação, a própria imaginação, Kardec chega a falar isso. Olha, se você tem um dia preocupado com fortes emoções ou imagens na sua memória, quando ocorre essa emancipação, a alma vai olhar lá dentro do cérebro e ver todas as imagens que estão lá. E aí você vai acordar e você vai trazer as mesmas impressões. Então, não é nada diferente, é uma sequência, realmente, como você disse, da própria vida. A vida é uma só. Olha, esse nosso café da tarde está muito gostoso, nós estamos com muita gente na sala e as pessoas estão interagindo. E a Ângela, ela nos perguntou lá atrás, eu já não estou mais enxergando a questão aqui, mas ela estava perguntando alguma coisa sobre o sonho. Muita gente quer interpretar sonhos, e aí no Livro dos Espíritos está
está dizendo para que tomar cuidado com as interpretações, né? O sonho, via de regra, é, de fato, o que o espírito está fazendo. Há lá também, nas questões entre 400 e 415, né, que deve estar, acho que são esses os números, né? Você tem mais memória aí do livro, dos locais onde estão. Mas Kardec e os espíritos, eles nos dizem que os sonhos, eles são as atividades do espírito, via de regra, e também uma mescla disso. E por que não nos lembramos necessariamente dos sonhos, ou não nos lembramos exatamente como eles foram? Exatamente porque a mente física, o cérebro, não tem a capacidade de retenção necessária, muitas vezes. Vamos pensar no seguinte: o espírito, ele não enxerga com os olhos, ele enxerga com todo o espírito, é diferente, ele escuta de uma forma integral, ele sente de uma forma integral, por simbologia, muitas vezes. E o nosso cérebro físico, ele está acostumado a trabalhar como? Com a visão de uma lente, como se fosse uma câmera registradora, uma fotográfica, aqui, uma filmadora. Então, ele vai registrar aquela imagem, ele sabe registrar aquela imagem na memória física. Mas quando essa imagem ela vem de uma forma plena em espírito, muitas vezes esse download não é feito de uma forma adequada. Enquanto você for discorrer sobre isso, Edson, eu vou até fazer aqui uma tentativa, uma brincadeira, porque eu sei que aqui tem o share screen nessa plataforma que estamos conversando, que seria aquela coisa de você colocar o chroma key, um pano verde ou azul, se eu não me engano, aqui atrás, e eu colocar a paisagem que eu quiser. Mas quando eu fui tentar fazer isso, quando você não tem o pano azul, fica tudo mesclado, misturado. É mais ou menos assim. Você tem a mente física com aquelas informações, com as preocupações do dia a dia. Você tem o espírito que foi lá trabalhar ou fazer o que quis fazer. Quando vem, sobrepõe-se duas imagens. E aí fica bagunçado. Aí a interpretação não é necessariamente a mesma. E aí, se a gente fosse discorrer só sobre essa questão da interpretação, nós demoraríamos um pouquinho. Por quê? Porque até nós estávamos conversando outro dia, eu ia voltar lá no Antigo Testamento. Tá? Principalmente lá no livro dos Números. Números, no capítulo 12, no versículo 6, tem uma passagem que exatamente Moisés vai trazer, e onde diz o seguinte, que era para que eles ouvissem as palavras, no caso, para eles, né, de Deus, que estava através de Moisés ou através dos profetas, ele falava, mas que se entre eles existisse algum profeta, Deus se revelaria para ele através das visões ou em sonhos falaria com eles. Lá nos Números. Eu estou falando isso por quê? Porque se você for pegar o Antigo Testamento... Os sonhos proféticos. Sim, por quê? Porque se você for pegar lá no Antigo Testamento, nós vamos chegar justamente nesta fase da humanidade, ou após a primeira grande revelação moral, onde vai começando a ser descortinado para as criaturas este mundo espiritual que nos envolve. Só que esse mundo espiritual ele é tão cheio de mistérios que os sonhos começou a ganhar importância para eles. Tanto é que você pode ver, todo mundo conhece o famoso sonho que José interpretou do faraó. Tem filmes, tem livros, está lá na Bíblia. Tem sonhos do profeta Daniel, que inclusive inspirou a própria escritura do Apocalipse. Tem muitos pontos idênticos. Então, na história da humanidade, isso aí pode estar relacionado um pouquinho com aquilo que o Jung fala dos arquétipos. Na história da humanidade, a gente sempre buscou essa questão de interpretações, porque os sonhos de Moisés deu a ele o cargo de primeiro-ministro do Egito. Olha para você ver. Aí hoje a gente quer, não, eu quero interpretar o sonho porque eu posso ganhar no bicho, ou eu posso ganhar na loteria. Então, aí é diferente o sonho profético dos sonhos que temos e queremos profetizar em cima dos sonhos de um dia a dia nosso, ou com uma coisa, né? Esse é o cuidado que temos que ter, né? Tem os sonhos de Joana, né? Quantos... Sim! Olha, são inúmeros, né? A gente, como você disse, nós
Teríamos 2 lives para ficar falando dos sonhos proféticos e etc, né? Então, assim, eu só toquei nesse assunto por quê? Exatamente porque tem essa influência religiosa no nosso próprio subconsciente, sobretudo nessa questão da interpretação. Só que o que acontece? Naquela época, Edson, nós sabemos que a humanidade não estava preparada e, particularmente, eu gosto muito de falar isso, o sonho, ele é uma faculdade mediúnica. Há necessidade de uma predisposição orgânica do seu cérebro para você trazer as imagens mais próximas do real para o seu mundo físico. Se você não tiver, como você falou, quando você retorna para o escafandro, quando você retorna para o corpo, vai embaralhar tudo. Agora, se você tiver essa predisposição orgânica, não, você vai ter uma maior clareza para poder trazer essas informações. A gente não pode esquecer que, nesse processo de emancipação da alma, a nossa consciência, ela se expande. Quando nós estamos fora do corpo, há a expansão da consciência. E com a expansão da consciência, ela tem, assim, uma visão ampla de tudo. E quando você volta, a consciência retrai. Então, por isso que nós vamos ter muitas divergências, onde vamos utilizar, assim, muitas das vezes, de símbolos para tentar entender aquilo que nos aconteceu. Então, formas de interpretação de sonhos, além dos símbolos, tem também a sensação com a qual você levanta. Opa, acordei com uma sensação boa e gostosa. Às vezes você não vai lembrar direito dos seus sonhos, mas aquela sensação vai te falar, opa, a noite foi realmente boa, a noite foi proveitosa. Então, tem formas de nós conseguirmos exatamente lembrar dessas vivências. E outra, elas vão ficar sempre gravadas no nosso cérebro. Elas fazem parte do nosso consciente em sentido amplo ou do nosso inconsciente. Elas estão ali registradas. E quando você precisar delas, aí é só você buscar. Tanto é que tem gente que fala assim, poxa, mas parece que eu já vi isso. Ah, eu acho que eu já passei por isso. Não, às vezes já foi te mostrado isso em sonhos e você está lembrando ali naquele momento. Então, essa questão da expansão da consciência e da própria retração, ela é interessante para a gente conseguir entender essa dificuldade de interpretação. E aí, é claro, que se você for partir apenas e tão somente para simbologia, aí como, sobretudo, a psicanálise fazia, você pode cair em determinados erros. E o próprio Jung chama atenção para isso. Quando você for fazer uma interpretação dos sonhos, você tem que analisar não somente os símbolos, mas você tem que analisar a pessoa que sonhou, você tem que analisar o intérprete que está fazendo essa interpretação para você, ou seja, são vários fatores que você vai ter que tentar exatamente para descobrir por quê. Porque nesse período de emancipação, aí uma pequena diferença entre Freud e Jung é que há uma imersão do consciente no inconsciente ou vice-versa. E aí, quando você acorda, você traz. Então, é realmente algo assim que precisa ser mais bem explorado e estudado para a gente entender. E aí vem a questão que Kardec coloca. Além de tudo isso, gente, os sonhos, eles têm tudo de real, ou seja, é a vivência do espírito no mundo espiritual. Agora, como que ele vai trazer essas lembranças, aí é algo muito pessoal e particular. Mas a realidade ali está. Nós vivemos realmente. Agora, você disse aí do Jung, né? É importante frisar também, Jung era médium, a prima dele era médium ostensiva, com muita ostensividade, aliás, e ele, por conta da academia, ele acabou negando muito isso. Ele foi, lá no fim da vida, ele acabou tendo alguns escritos, tal, mas ele poderia ter se aprofundado mais fazendo o link da psicanálise, da psicologia e da espiritualidade. Ele foi um pouco tímido nessa questão. E não só tímido, por quê? Porque ele influenciou também outras pessoas. Sim. Tem um livro do Herculano Hermínio Miranda, chamado Sete Vidas de Fénelon. Ah, adorei esse livro. Então, ele influenciou Fénelon. E segundo o Divaldo fala, que Joana de Anjos puxou a orelha de todos eles lá no mundo espiritual, exatamente por conta disso. E isso daqui vai ser tema da nosso próximo café da tarde, que é o Dormindo em Espírito. Vai ser o despertar do espírito, porque o corpo físico ele é um entorpecente da alma. Então, todas as grandes figuras, né? Evidentemente, Cristo é o concurso, ele veio e venceu o mundo, mas todas as grandes figuras têm momentos de entorpecimento,
espíritos de muita luz já, que já sabiam muito bem da sua missão. Fenelon, quer dizer, tinha acabado de participar da codificação, aí ele reencarna e nega a espiritualidade, quer dizer, por conta dos atributos, das vanglórias da academia, né? Então, isso é muito importante. Bom, nós estamos aqui muito próximos do encerramento, e eu queria deixar registrado também, até para instigar a leitura, eu vejo que você faz o mesmo que eu, Edson, sempre instigando a leitura, porque, voltando ao ensinamento do nosso mestre, né, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Mais um livro de André Luiz, No Mundo Maior. Se lá no Missionários da Luz, nós tínhamos aquele exemplo do Marcondes e do Vieira, onde tínhamos 300 inscritos para um curso regular, feito para espíritos encarnados. No capítulo 2 do Mundo Maior, existe a preleção do Eusébio, e ela é dada para 1.200 espíritos, quase que a totalidade de encarnados e alguns recém-desencarnados. E ele fala que, enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. E aí é importante, eu quis trazer isso. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação dessa hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de 2 vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser, que foi o que a Adriana nos trouxe aqui como uma resposta para a Lide. Nossa memória consciente muitas vezes não retém, mas nosso inconsciente sim. E aí vamos acessando no momento necessário, muitas vezes como intuição, às vezes a gente vai passar no dia ali, vai ter um déjà vu, e assim por diante. Nós vamos ter a consciência necessária, no momento necessário, aos poucos, porque nós não conseguimos reter aquilo que nós, com a expansão da alma, fomos buscar de informações no desdobramento, enquanto sono físico, certo? E tem as questões também emocionais, né, Edson? Até um outro exemplo, assim, rapidamente, que pode, né, nos ajudar a entender o porquê dessa não lembrança de tudo, a questão emocional. Tem rapidinho, falando aqui uma experiência do Divaldo, que um amigo dele perdeu um ente querido e pediu para o Divaldo trazer notícias para ele, e aí Divaldo conversa com Joana de Anjos, e Joana fala, não, quando ele for despertar, eu te levo lá para você acompanhar e você traz as notícias. E aí eu até contei ontem no nosso estudo aqui no Livro dos Médiuns, alguns até ouviram. E aí Divaldo, quando chega o dia, Joana, é hoje que nós vamos lá. Ela pega, ajuda ele nesse processo, né? E fala, desde o início, quando tirou ele ali do corpo, eu preciso que você faça silêncio. Aí o Divaldo, não, tudo bem, vou fazer silêncio. E aí foi caminhando e tal, no meio do caminho ela falou de novo, Divaldo, você não pode abrir a boca, desculpa, você tem que ficar em silêncio, por favor, não pode falar nada. Tá, chegando lá no local onde haveria esse despertar, ela fala de novo, Divaldo, eu preciso que você faça silêncio. Aí entrou, disse que o Divaldo que era um prédio maravilhoso, e aí ele viu a cena da mãe, que foi mãe desse espírito, com ele no colo, mas ele diz assim, que a emoção foi tão grande que ele não deixou de sentir alguma coisa. Aí a Joana de Anjos fala, Divaldo, eu não pedi para você fazer silêncio. Ele falou, mas eu não abri a boca. Mas é o silêncio da emoção, Divaldo. Não pode, é o silêncio da emoção. Então a emoção nossa interfere muito. Imagina se nós trouxéssemos tudo que acontece lá do ponto de vista emocional, nós talvez não suportaríamos quando acordássemos. Isso. Olha, eu estava deixando, nós estamos acabando, infelizmente, mas eu estava deixando de lado uma coisa dessas, da preleção do Eusébio, também está lá no Livro dos Espíritos, que está nas instruções psicofônicas. Calderaro nos dizendo. Existem trabalhos iniciados enquanto encarnados. Nós temos aqueles que estão realmente dispostos, já despertos em espírito. Então, porque tem aquele que também, com o corpo físico dormindo ali, o espírito preguiçoso muitas vezes pode até ficar lá do lado, dando umas cochiladinhas também, não vai para lugar nenhum. É um espírito deprimido que está por ali.
né? Mas de acordo com algumas religiões também, algumas crenças religiosas, a pessoa coloca aquilo e fica... Exato. Aqui, baseado nas crenças, nós já tratamos lá nos nossos grupos mediúnicos de espíritos que acreditam estar dormindo o sono eterno, e eles nos é levado lá na reunião mediúnica, e eles ficam confusos por estarem acordados e conversando conosco, porque isso não bate com as suas crenças, né? Mas vamos lá. O Calderaro nos informa que existem trabalhos que são iniciados e muitas vezes terminados enquanto encarnados. Olha que maravilha. Já pensou, Edson? Eu e você saímos aqui dessa live, vamos cada um para o seu sono físico, continuamos trabalhando lá na espiritualidade, sei lá, estamos montando uma creche para receber crianças desencarnadas, ou sei lá, estamos fazendo alguma obra ou algum curso, e antes mesmo de desencarnarmos, terminamos esse curso. Chegamos lá com o curso pronto. Isso é o aproveitamento da hora, o aproveitamento do tempo, tão também explicado pela espiritualidade superior, que precisamos buscar fazer isso. Mas, infelizmente, estamos aqui com 18 horas. Eu quero saber se você deixou alguma coisa também assim importante para dizer, e diga. Tudo. Tudo. A gente poderia ficar mais umas 2 horinhas aqui, estava muito bom, né? Você viu que você leu só a primeira questão do Livro dos Espíritos, relativo a esse assunto, a 400? Você viu? Praticamente, se você lesse cada uma delas, talvez daria... Então, são muitas realmente informações, por isso que fica aí a dica. Primeiramente, vai lá no Livro dos Espíritos, questão 400 até 418, ela vai tratar desse assunto. Algumas pessoas que estão aí nos acompanhando têm os meus contatos, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda. Se mandar para você também, pode depois mandar, você replica para mim aqui, que se eu puder, a gente vai ajudando nesse processo, porque a gente percebe, tem pessoas que têm uma certa dificuldade de ler e interpretar, e às vezes troca ideia com alguém, aí vem, opa, agora eu entendi. Então, a gente se coloca aqui sempre à disposição das pessoas nesse processo. A gente sabe que a gente vai continuar estudando essa doutrina espírita por muitos e muitos séculos, para aí depois entendermos os ensinamentos de Jesus. É só a preparação para entender Jesus. Olha, eu sou muito ruim de memória, mas o NEP, né? Você conhece o NEP, o grupo do Evangelho, de estudo do Evangelho, e iniciou-se lá em Minas Gerais, e o espírito, não lembro quem agora, né, que começou o estudo aqui, mas desencarnou e estava lá, ele Honório disse que Abreu. Continuou... Oi? Honório Abreu? O seu Honório, isso, perfeito. E que ele teria trazido aqui a informação de que o grupo que está estudando lá já estuda há 100 e tantos anos. E para completar, também Emmanuel diz que quando ele vai estudar o Evangelho de Jesus nas regiões superiores, ele se sente um crocodilo. Exatamente, imagina, Emmanuel se sentindo um crocodilo estudando o Evangelho. Ele que é esse banho de luz que nos dá a todo momento. Bom, gente, infelizmente mesmo, porque esse café estava muito bom, ele poderia se estender para o jantar. Agradeço profundamente, Edson, por esse bate-papo. Você foi muito humilde na sua apresentação, Edson, além do Edson Assunção, que ele diz que é apenas um pequeno trabalhador. Todos os dias da semana, praticamente, ele tem um grupo de estudos, né? Livro dos médiuns. Quais são os outros estudos que você faz? Na segunda-feira, a gente está fazendo o estudo-leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, o Céu e o Inferno. Na quarta, a Gênese. Na quinta, o Livro dos Espíritos. E na sexta, o Livro dos Médiuns. Tá vendo? É esse trabalhador que provavelmente também em sono físico continua lá trabalhando e provavelmente vai encontrar alguma obra pronta lá. Espero que assim seja, viu, Edson? Que sejamos espíritos completistas também. Vamos buscar na obra de André Luiz para saber o que é o espírito completista. Nós não vamos falar aqui, para que vocês não entendam. E agradeço a presença de todos, os comentários, as questões. Depois vamos tentar responder aqui individualmente para cada um. O que o Edson disse é válido para mim, para ele. Continuamos abertos para nos aprofundarmos em qualquer dessas questões, tá bom? Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade superior, agradecendo esses momentos de comunhão, de falar do Evangelho de Cristo,
conhecer um pouco mais de quem verdadeiramente somos, a verdade nos libertará. E que estejamos prontos para que essa próxima semana seja repleta de oportunidades, de trabalho, de dedicação, do exercício da caridade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Não deixem de dar lá o like na nossa página do Facebook, do Verdade e Luz. E depois também essa palestra estará disponível no meu YouTube. Eu deixo disponibilizado também para você, Edson, para você colocar aí nos seus, onde você quiser. Mas também lá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal lá, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite para todos. Isso. Boa noite.